com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Natália e hoje eu vou começar uma série de vídeos aqui para vocês contando como foi meu segundo ano de forma virtual. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion, got my statement. Bom, primeiro de tudo, eu vou falar pra vocês que me pediram no direct lá do Instagram. Pra quem não sabe, eu tenho um Instagram chamado Caloura Mediúba, que lá eu mostro minha rotina, dou algumas dicas e tudo mais. Antes de tudo, eu quero contar que essa foi a minha experiência. Eu não quero que vocês pensem que vai ser sempre assim, que vai ser assim esse ano de 2021. Acontece que a gente viveu 2020 numa pandemia, então ninguém estava esperando isso. E quando eu estava aí, no lugar de vocês que estão entrando no segundo ano, eu também fiz a mesma coisa que vocês devem estar fazendo, que é pesquisar todo mundo aí que estava no segundo ano, que já tinha feito o segundo ano, como que foi a experiência de cada um. Não sei se vai ser igual, tem muita coisa acontecendo no mundo, não sei se vai ser virtual até o meio do ano e depois vai ser presencial. Então muita coisa pode acontecer, né? Eu tenho uma colinha aqui pra não me perder. Então vamos lá. Primeiro de tudo eu vou te explicar que o segundo ano tem duas grandes matérias, Físio e Bioquímica, tá? Eu não vou falar das duas nesse vídeo porque senão vai ficar gigantesco, mas eu prometo que eu vou trazer aqui no próximo vídeo como foi Bioquímica pra mim. Então vamos lá. Físio. Como que Físio é dividida? Fisiologia, primeiro de tudo, tem duas cátedras que você pode escolher, que é a cátedra 1 e a cátedra 2. Tá? Você escolhe isso no momento da sua inscrição nas matérias e junto você escolhe a rotação que você pretende começar o ano. Tem a rotação 1 e a rotação 2. A rotação 1, ela está conformada por 4 grandes áreas: renal, resp, sangue e cardio. Ela é dada nos dias da semana terça e quarta, tá? Na terça eu acho que é sangue e resp e na quarta cardio e renal. Agora, a rotação 2, ela é composta por endócrino, neuro e digestivo. E ela está dada nos dias da semana quinta e sexta. Na quinta você vai ter endócrino, digestivo e na sexta você vai ter neuro. Como assim vai ter duas matérias no mesmo dia? Quando acaba uma, você vai ter, por exemplo, todo endócrino. Aí quando acabar você vai ter o digestivo só na quinta e na sexta só neuro. Também R1 acontece a mesma coisa, beleza? Eu não sei se ficou muito confuso, mas chegando no momento você vai entender melhor. Cada uma dessas rotações, elas têm um parcial próprio. Então você precisa aprovar o parcial de R1 e o parcial de R2 para você ter a chance, né, de chegar na final e aí aprovar a final e aí sim você tá aprovado em Físio. Bom, agora eu vou contar a minha experiência de como foi 2020 pra mim, como foi cursar Físio no meio de uma pandemia. Mas antes de tudo eu quero começar lá do começo para vocês entenderem melhor. Bom, tudo começou na minha inscrição. Eu queria muito a cátedra 2 e eu consegui, fui assignada para a cátedra 2 e eu queria começar por R2 e consegui começar com R2. Então assim, foi uma coisa que é difícil acontecer na UBA, né? Eles te assignarem coisas que você quer. Mas eu consegui, comecei por R2. Por que eu queria muito começar com R2? Porque muita gente falava, né, que eu escutava nos grupos de Facebook, algumas pessoas que também fizeram um vídeo assim como eu, que R2 era melhor começar com R2 porque ela era mais pesada. Então como depois no fim do ano a gente tá mais cansado, mais desgastado, era melhor seguir com R1 para quando chegar para repassar para final, não precisar repassar R1 e repassar só R2. Não sei se deu pra entender muito bem. Comecei por R2, não me arrependo. Se eu fosse pra indicar hoje, eu indicaria pra vocês botarem lá começar por R2, porque em R1 eu tive a sensação que eu aprendi algumas coisas mais fáceis porque eu já tinha um conhecimento de R2. Mas eu não sei se vai ser se é isso mesmo, porque eu também conheço gente que começou por R1 e também teve essa sensação quando fez R2. Então eu não sei. Mas eu gostei muito de começar por R2. E indico você começar por R2. Tudo começou então com uma aula inaugural que a gente teve na cátedra 2, na aula magna. Ela aconteceu exatamente dia 4/3 e 4 de março e foi muito legal, gente. Essa aula foi uma aula inaugural que chamou toda a galera da cátedra 2
e tava os chefes de cátedra lá. Eles tinham um slide que eles mostraram como que ia ser os TPs, como que ia ser os seminários, como que tava dividido. Foi espetacular, eles explicaram muito bem como que ia ser tudo. Todo mundo ficou encantado com tudo que ia acontecer. E foi muito legal mesmo. E a gente ficou sabendo que na primeira semana de aula a gente só ia ter seminários, não ia ter TP, trabalho prático, né, com os ajudantes. Então, como eu comecei por R2, comecei numa quinta-feira, dia 12 de março. Foi um seminário de bioestatística. Foi muito assim, nada a ver. Não foi muito interessante, vamos dizer assim. Mas fomos. Aí que o bicho começa a pegar. Por quê? Porque na madrugada do dia 12 pro dia 13 começou a história do Covid, começou a história do coronavírus. E aí a gente acordou no dia 13, a galera pensando, e agora? Vamos ter seminário ou não vamos ter seminário? Ficou nessa, a faculdade divulgou que ia continuar normal, a gente foi no dia 13 para o seminário. Acabou meu ano letivo presencial aí nesse seminário, eu só tive esses 2 seminários e não tive mais aula presencial na faculdade. No dia 18 de março ele já publicou o lockdown e que a gente estava proibido, vamos dizer assim, de sair de casa. E aí, pessoal, que começou todo o desastre, porque a faculdade ficou perdida. Na verdade, o mundo ficou perdido, a gente não sabia se ia ser de 2 semanas, de 1 mês, não sabia de nada. Então eu lembro que ficou, acho que 1, 2 ou 3 semanas, eu não lembro muito bem quanto tempo que a gente ficou até que a faculdade divulgou a parte de fisiologia, né, pra gente se inscrever numa aula virtual, que a gente disse pra eles postarem os seminários, pra eles postarem as atividades, tudo isso. A gente se inscreveu e aí na mesma semana a gente começou a ter seminários e TPs via Zoom. Então aí começou o nosso quadrimestre, vamos dizer assim. Eles tentaram recuperar essas aulas que tinham sido perdidas. Mas, gente, no começo foi um desastre, porque eles não sabiam como mexer, a gente não sabia como lidar, então foi, assim, um pouco desastroso todo esse início. Eu acredito que foi no mundo inteiro, assim, então, enfim, foi o que aconteceu. Aconteceu o parcial, foi muito justo, eu gostei muito que eles foram coerentes com o que eles deram, e deu tudo certo. Bom, e aí finalizado o parcial de R2, eu já estava aprovada em R2, então eu decidi ir para o Brasil no dia 27 de julho. Eu fui de ônibus no dia 4 de agosto, já começou a rotação, a primeira rotação, que é a R1, né? R1 já foi mais organizado, bem mais organizado. Eu lembro que alguns ajudantes já tinham até joguinhos virtuais pra gente fazer, os seminários já estavam mais organizados, mais claros, e foi bem interessante, assim, ver como que a faculdade lidou, e foi bem doido, assim, esse segundo quadrimestre, porque Bioc, no próximo vídeo eu vou te falar, mas a cátedra que eu escolhi tinham 3 parciais, e como o primeiro parcial foi bem, assim, no início da pandemia, eles adiaram para se juntar com o segundo parcial. E esse primeiro e segundo parcial foi depois dessas mini férias de 2 semanas que a gente teve, que foi no segundo quadrimestre. Então já juntou a prova de bioquímica com já estudando para a prova de R1. Foi um pouco assim, angustiante, vamos dizer assim. Mas também deu tudo certo. Eu achei a prova mais complicada, mas eu acredito que foi a soma de todos esses fatores que eu tô dizendo. Eu já tava muito cansada, eu achei que tinham mais detalhes, e como eles já estavam mais rígidos, vamos dizer assim, até nos TPs, eles não tinham certeza de como que ia ser a prova, até onde que eles iam pegar aprofundado. Eu achei mais difícil, eu quase não consegui entregar, assim, foi muito assim, quase nos últimos minutos eu consegui entregar, mas graças a Deus deu tudo certo, fiquei regular em fisiologia. Aprovado fisiologia, eu já estava apta, vamos dizer assim, para começar a estudar para a final e escolher se eu ia fazer em dezembro ou em fevereiro. E eu queria muito fazer em dezembro, então eu comecei a estudar para a final e eu fiz a final em dezembro. Então, se vocês quiserem que eu faça um outro vídeo depois contando como que eu estudei para a final, como que foi tudo isso, eu posso fazer aqui também pra vocês, é só vocês deixarem aqui nos comentários ou lá no Instagram pedindo que eu venha aqui, tá bom? Agora, a pergunta que não quer calar, que eu sei que vocês querem saber, é se eu fiz cursinho ou não. Sim, gente, eu fiz cursinho, tá? Eu acredito que me ajudou demais
principalmente no começo de tudo, lá no começo da pandemia, que a faculdade ficou perdida e o cursinho segurou a onda, segurou a barra, orientou, me direcionou. Eu acho que se não tivesse ali o cursinho me auxiliando, eu tivesse me relaxado, ficado muito preocupado com a pandemia e esquecido um pouco da faculdade. E com o cursinho me ajudou demais, gente. Assim, eu não vou citar os nomes aqui, se vocês quiserem, vocês podem me pedir lá no direct do Instagram. Eu fiz, eu não tenho vergonha de falar, eu acho que ninguém deve ter. Não quer dizer nada, tá tudo bem, eu lido com isso muito de boa, eu acho que todo mundo deveria lidar. Eu sei que tem umas pessoas aí que tem preconceito, mas eu acho uma besteira. Bom, agora rapidamente eu vou dizer como que eu me organizava e como que eu estudava. A bibliografia é oficial da cátedra, eu não estudei só por um livro, era muito assim, dependendo muito da matéria. Tinha às vezes que até procurava vídeo no YouTube, arquivos também no Google, mas também o cursinho me ajudou muito, então era sempre assim, leitura, aula do cursinho, meus resumos, ia pro TP, complementava meus resumos, mas eu sempre fazia meus resumos. Fiz uma matéria bem teórica, então me ajudou muito repetir várias vezes, passar por ela várias vezes. E assim eu conseguia gravar mais as informações. Bom, pessoal, essa foi a minha experiência. Eu gostei muito de físico, principalmente da rotação 2, R2. Me apaixonei por digestivo e eu acho que vocês vão gostar também. Aproveitei muito porque físio é a base, né, de toda a medicina e espero que 2021 seja bom, seja organizado, que vocês aproveitem a matéria, que vocês aprendam muito. Bom, espero que tenha ajudado você. Eu quis trazer um vídeo mais informativo pra todo mundo aí que tá pesquisando. Era esse tipo de vídeo que eu gostaria de ver aí no lugar de vocês. Enfim, envia pra algum amigo que você sabe que tá indo pro segundo. Eu espero muito que tenha te ajudado. Espero muito que vocês tenham aproveitado esse vídeo. E não deixe de curtir, de se inscrever, de ativar o sininho aqui do canal, daqui dos vídeos, que vai me ajudar bastante. Um beijo grande!